Louvado seja Deus por mais essa noite. E aos amados, eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo, a epístola de 2 Timóteo, capítulo 2. Louvado seja Deus. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. E vocês são vasos do Senhor. E eu sei que vocês estão cheios da presença dEle. Então transbordem na presença do Senhor. Glorifique a esse Deus, porque Ele é santo, maravilhoso. Ele tem a cada dia nos sustentado. Ele tem a cada dia nos orientado. Ele tem a cada dia, Pai, nos dado sabedoria. Pai, eu apresento a vida da pastora Nivalda e da missionária Zelinda nas tuas mãos, meu Pai. Cobre, Deus, as tuas filhas com teu sangue. Repreende desde já, meu Pai, todo espírito de enfermidade. Amanhetamos agora todo mal. A tua palavra diz lá no livro de Isaías que o Senhor levou sobre si toda a dor e toda a enfermidade. Por isso ordena agora, meu Pai, que todo mal, meu Pai, que sobreveio à vida das tuas filhas, que bate em retirada agora, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Todos acharam? Louvado seja Deus. Amém? Timóteo quanto vezes? Oi? Timóteo quanto? 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 em diante. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou um pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Fecha os teus olhos e vamos adorar essa canção. Correrei para ti, meu Senhor. É nos braços do Pai que nós encontramos descanso. Eu não sei quem estava pedindo a Deus para ouvir essa canção e o Senhor me leva a cantar ela nesta noite. Eu não sou esses cantores todo não, mas nós iremos adorar junto com a igreja esse louvor. Louvado seja Deus. Para ti, meu Senhor, alma anseia. Quem sabe adorar o Senhor, anseia pela presença desse Deus. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou. Preciso do teu ouro. Levanta a tua mão. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Segura, Tiagão. E diz a palavra do Senhor assim: Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim e de muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis que sejam idôneos, para que também ensine aos outros. Sofre, pois, as aflições como um bom soldado de Cristo. O 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Diga assim: eu fui alistado para a guerra. E se alguém também milita e não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Diga: entendimento em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, que é a descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos,
Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Diga: Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E meditando nessa palavra para trazer para a igreja nesta noite, eu observo aqui o amor de Paulo pelo filho amado dele, Timóteo. Eu observo que Paulo escreveu muitas cartas direcionadas a cidades, a um determinado arraial, mas essas duas cartas, a primeira e a segunda a Timóteo e a Tito, ele escreve para duas pessoas que ele amava muito, sabe? Ele instruiu aqueles homens, dizendo para eles que tinha que combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé. Paulo estava falando para Timóteo que ele ia encontrar momentos difíceis, que ele ia encontrar momentos onde ele ia procurar terra e não ia encontrar, mas que o Senhor colocaria nos seus pés. Nós observamos aqui o cuidado do pastor para com a ovelha. É disso que eu quero falar nesta noite. O cuidado do pastor com a sua ovelha. Ô bispo, por que esse cuidado tem que ser bem cuidado? Porque eu vejo nos últimos dias, sabe? O evangelho, as coisas estão se estreitando. Muitos têm se afastado, muitos têm desistido. Mas quando nós vamos observar, existe uma situação que precisa ser, sabe, conferida, que precisa ser reavaliada, porque muitos estão desistindo muito facilmente. E eu vejo Paulo instruindo seu filho amado, creio que um jovem. Eu observei nas escrituras e em algumas leituras que eu fiz de alguns textos, onde provavelmente Timóteo ele era um pastor daquela igreja em Éfeso. E ele estava mostrando que ele ia encontrar nessas denominações pessoas com alguns sentimentos, pessoas com algumas anomalias, pessoas com algumas dificuldades, e que ele precisaria estar apto para ajudar, para ensinar, para consertar aquilo que precisava ser consertado. E não é diferente hoje na igreja do Senhor, Tabernáculo de Deus. Falo da igreja a qual eu pastoreio, porque há muitos corações e há muitas situações Deus tem revelado para alguns, tem mostrado, e nós temos e precisamos consertá-las, porque o pastor ele tem que dar conta das suas ovelhas. Mas eu vejo também o carinho, porque Paulo, pastor Alex, ele poderia muito bem dizer: eu estou preso, eu estou aqui encarcerado, o resto que se ferre. Eu estou passando por lutas, eu estou passando por provação, por pregar o evangelho do Senhor, então eu vou encerrar minha carreira aqui e vou ficar quietinho no meu lugar, e quem quiser que se vire. Mas quem ama o Senhor, quem ama a obra do Senhor, eles enfrentam o gigante, porque muitos são os gigantes que têm se levantado nos últimos dias para tentar frear a nossa caminhada de fé. E muitas das vezes o gigante está dentro da igreja. Muitas das vezes tem algumas coisas que precisam ser resolvidas, tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Sabe por quê? Porque o nosso endereço, mesmo cada um fazendo parte de uma família, o nosso endereço é os céus. Então nós temos que a cada dia, sabe, preservar a nossa vida espiritual na presença do Senhor. Digo para vocês que não é fácil, pastor Marco, não é fácil, pastor Alex, Tiago, Milena e os demais que estão aqui. Mas eu quero te dizer que a nossa promessa, que a nossa bênção, ela não é terrena, ela é celestial. E a promessa do Senhor, ela está lá nos céus para as nossas vidas. Nós, a igreja do Senhor, ela só está passando, Wanderson, alguns dias aqui na terra. E eu observo que esse tempo, pastor Alex, ele está se estreitando. Eu não sei como vai ser a partida de alguns. A bispa Flávia disse que vai ser arrebatada. Alguns, não sei o que é que vai acontecer. Mas eu quero te dizer uma coisa: vai acontecer. Mas o que é que eu e você precisa colocar em prática? Não é nem aprender mais. O que é que nós precisamos colocar em prática? Medita na minha lei de dia e de noite. Porque a palavra do Senhor lá no livro de Amós 3,7 diz que Ele
revela o seu segredo aos seus servos, os profetas. E eu creio que há profeta de Deus aqui nesta noite. Eu creio que há vasos de Deus aqui nesta noite, que Deus quer revelar algo particular somente para você. É por isso que todos nós como igreja estamos aqui reunidos, porque cada um tem um ministério, cada um tem uma função, cada um exerce um sacerdócio aqui na igreja, sabe? E eu vejo na palavra de Deus, observando as escrituras, a gente observa a diferença entre o sacerdote e o profeta. A gente pode observar, pastor Marco, a diferença entre o sacerdote e o profeta. No passado, o sacerdote preparava as ofertas para entregar a Deus, e o profeta trazia as informações de Deus para o povo. O sacerdote levava e o profeta trazia. Então nós, como igreja do Senhor, nós precisamos entender que cada um de nós o Senhor chamou com um propósito. Cada um de nós o Senhor chamou com uma missão. E observo nessas cartas de Timóteo, de 1 e 2 Timóteo e Tito, que ele está trabalhando com a igreja do Senhor. O andar da igreja do Senhor, o cuidar da igreja do Senhor, o cuidar de Deus com as ovelhas que estão dentro da casa do Senhor. E nós precisamos, como igreja do Senhor, ter esse cuidado. A Bíblia, o pastor, a igreja, nós precisamos. A igreja, quando ela fecha as portas, as cadeiras ficam aqui e nós vamos para casa. E nós precisamos gerar dentro de nós ovelhas. E eu digo para vocês que a ovelha é muito sedenta. E eu lhe digo que a ovelha também, ela é um animal, pastor Alex, muito frágil. Se você apertar a cabeça de uma ovelha, se vacilar, ela morre. Porque é um animal muito frágil. E nos primeiros passos da ovelha, Valdir, muitos sabem dessa situação, que ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser levada a pastos verdejantes. Ela precisa encontrar o aprisco na noite para ela, ser guardada. Porque também ela é muito fácil de ser tragada pelo lobo. E eu digo para vocês que o despojador, ele não está preocupado com a ovelha. Ele está preocupado com a lã da ovelha. E nos últimos tempos nós temos visto uma facilidade muito grande. E eu lhe digo, e o senhor acha ruim isso, bispo? O evangelho do Senhor tem que ser pregado a toda criatura. Mas eu tenho que dizer para vocês, amada igreja do Senhor, que tem que ser com ordem e com decência. Tem muitos ajuntamentos solenes que só está buscando, a parte financeira. A parte financeira que a ovelha pode te ofertar. Mas tem muitos que não estão preocupados com a ovelha. Não está preocupado com a saúde espiritual da ovelha. Não está preocupado em orar pela ovelha. Não está preocupado em levar a ovelha a pastos verdejantes. E nós como igreja precisamos consertar. Nós como igreja, nós precisamos entender o que está acontecendo e pedir a Deus um momento certo para você chegar a essa ovelha. É muito fácil você ser um pastor itinerante. Hoje você está aqui, amanhã você está em Bacabal, amanhã você está em Rio de Janeiro, amanhã você está em outro país. É muito fácil. É uma missão que Deus deu a alguns. E esses alguns têm responsabilidade, mas tem alguns que não têm. Prega e vai embora. Mas viver na congregação, que eu observo